E aí pessoal, aqui é o Marlon. Eu fui o mestre do jogo especial de Halloween atrasado. Jogo especial de Halloween atrasado. Aí você pode falar, tipo, eu sou o matador de velhinhas e eu fui o Thiago Timuro, uma coisa assim. Eu não vou falar eu sou matador de velhinhas porque eu não matei nenhum velho, pô. Eu matei. Alguém matou o velho aqui, foi a Lídia Carla aí que mataram o pobre do seu João. Você votou no seu Francisco, hein? É verdade. Mas não foi eu que matei ele. Você votou, você ajudou. Mas até aí todo mundo votou nele. Então todo mundo matou o velho. Todo mundo carrega essa culpa agora. Não, não carrego culpa nenhuma, Vai. não lembro. Ué. Ah, é verdade. Boa, bom argumento. E aí, pessoal, eu sou Cássio e eu fiz o Thiago Timuro no jogo de... Qual é o nome do jogo mesmo? Que eu nem lembro. Era Reino dos Perdidos. É, isso aí. Próximo. Oi, pessoal, eu sou a Liz. Eu interpretei a Zaya. É a minha primeira vez no canal, então agradeço por vocês escutarem a minha bela vozinha pela primeira vez. Minha bela vozinha. A minha bela vozinha. Nossa, em que momento a avó dela apareceu? Espero que vocês tenham gostado, no caso, de como eu interpretei a Zaya. Foi muito importante pra mim, eu gostei muito, eu me diverti. E é sobre isso. Bento GP. Parece o nome de uma competição, né? O grande prêmio do Bento. Bento Grand Prix. Da primeira vez que eu vi o Bento GP, que ainda tava escolhendo se o Bento ia jogar com a gente no primeiro jogo que ele jogou. Aí eu falei, Bento GP, Bento garoto de programa, e fiquei assim. Nossa. O que ela pensou? Meu Deus. Eu pensei, mas eu disse assim, eu quero ele no grupo. Votei em você. Bento, julgaram sua profissão, Bento. Lhe deram um emprego sem você ter. Poxa vida. Inclusive, a gente nunca falou pro Bento por que a gente escolheu ele do grupo. Porque várias pessoas entraram em contato pra participar daquela campanha. A gente escolheu outra pessoa. Aí antes da gente escolher, acho que foi Cass que falou: vamos ver o que eles falam no grupo, pra poder ver como é que é a opinião deles, como é que eles se comportam, tudo mais. Aí a gente começou a pesquisar o nome dos candidatos no grupo. E aí tinha a mensagem do Bento: caramba, vocês falam que aceitam todos os jogadores, mas eu já me inscrevi um monte de mesa e ninguém me aceita. Isso aqui. Aí a gente ficou: coitado do Bento, cara, ninguém quer jogar comigo. Poxa vida. Sim. Não, é que é assim, sei lá, começar direitinho, né? Eu sou o Bento, Gabriel Bento, na verdade. O GP são iniciais do nome. Bento é com P? Isso é verdade, isso é um bom ponto. É Gabriel Paiva Bento. Ah, tá. Acho que era Pento. E eu interpretei Thales Coelho, uma pessoa de uma beleza peculiar. É assim que chama hoje em dia? Cadê Cass? É isso, dessa forma. E, bom, espero que gostem, né? Ou melhor, espero que tenham gostado da interpretação. E em minha defesa, eu comecei a jogar RPG em outubro do ano passado. Eu não tinha experiência com sistema nenhum. E todas as mesas que eu me candidatava, o povo só pedia a gente com experiência. É tipo na vida, Bento. Aí eu desabafei já, não pedi. O Bento jogou super bem. Tanto a primeira mesa que ele jogou com a gente, eu achei que ele fez o personagem dele muito bem. A proposta do personagem dele foi muito boa. Nossa, muito bom. É tanto que ele tá aqui, né? É tanto que ele tá aqui de novo. Obrigado. Nada, arrasou. Poxa, nem parecia que tu era iniciante. Eu não achava que tu era iniciante. Ele jogou muito bem mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla. Eu interpretei a Lídia na nossa shot e eu escolhi lembrar. Olha. Lembrar é bom, né? E, né? Aí tu não lembrou também? Lembrar é bom quando não se trata... Ela mesma escreveu no diário que ela teve que ir pra psicóloga depois, pra terapia, porque a menina tava lembrando que ela era uma assassina. Mas pensa pelo lado bom. Né? Ela lembrou e ela vai poder desenvolver umas coisinhas aí por trás aí. A história dela vai continuar. Não lembrar não significa que a personagem deixou de existir assim. Ainda dá pra você interpretar a personagem no negócio assim. Eu imagino que às vezes dá ainda pra lembrar, só que a gente escolhe não lembrar. Se um dia alguém virar e falar... Eu tenho esse negócio na minha cabeça. Se virarem e falarem que a gente pode lembrar e a gente escolher lembrar de novo, a gente tentar lembrar, a gente consegue. Eu não tenho nada definido, porque o universo ele foi feito... Pra uma one shot. Ele foi feito tipo na semana
que a gente jogou. Não foi nada, tipo, super elaborado. Nossa, mas ficou muito bom. Ficou muito bom. O objetivo dessa call é justamente essa, discutir as possibilidades. Aham. Então vamos começar. Peraí, solta a vinheta, Cassie. Solta a vinheta, Cassie. Essa é a vinheta. Tá, então vamos começar a nossa pauta aqui, não inscrita. Primeira coisa, qual foi a experiência de jogar um jogo de terror / horror em um universo onde você não sabe de nada, porque todo mundo acordou sem saber onde estava. E todo mundo fez a ficha sem saber que jogo que ia jogar. Então acho que a gente pode começar por aí. Como é que foi fazer a ficha de um jogo que você não fazia ideia do que seria? Eu usei a seguinte lógica: eu não sei onde vai ser ou o que vai ser, então eu vou tentar me equipar da melhor forma, tentando distribuir de maneira mais igualitária possível todos os atributos para que eu consiga me dar bem na medida do possível em todas as situações. Então eu não queria uma personagem extremamente fraca fisicamente e mentalmente super elevada, nem o contrário, porque eu não sabia quais eram os tipos de perigo que a gente ia ser submetido. Então eu tentei nivelar por isso. Então, se eu já tivesse uma prévia, provavelmente eu teria ido por outro caminho. Ela falou bonitinho assim, mas eu vou explicar o que ela quer dizer com tudo isso. Eu vou resumir. Basicamente, ela fez o seguinte. Eu falei, Carla, o que você vai fazer aqui, personagem? Ela falou, eu vou fazer uma historiadora que pratica tiro ao alvo, faz corrida, luta karatê e estuda ocultismo, fala várias línguas e é isso. É isso que ela fez. Ela tirou pra todo lado. A mulher é o próprio Batman. Ela fez o Batman mulher, isso aí mesmo, Bento. Ela... É bem isso. Eu achei isso muito legal da K, porque eu acho que tirando o negócio de investigação, a Zaya era muito atirando pra um canto específico. Pra mim, ela tinha que ter uma carisma um pouquinho alta, destreza alta, vigor alto e outras coisas relacionadas a esporte e ela ter feito medicina. Isso é literalmente polos extremos. E que acabaram ajudando muito na personagem, porque ela virou uma personagem que foi muito necessária no negócio. Sim, ela foi fundamental pra muita coisa que aconteceu. Eu enxergando assim, não tinha núcleo especificamente porque era meio tudo no mesmo bolo. Mas entre os grupinhos de personagens eu vi ela meio como um elozinho entre todos. Eu imagino que o fato da Zaya ter esse elo com todo mundo é por, de certa forma, ela ser famosa. Cassie, você tá comendo, Cassie. Como assim? Falando de boca cheia. Não, não tô falando normal. A comida tá aqui do lado, mas eu não tô comendo. Ah, se aguenta dó, você tá comendo. Ah, não tô, cara, não tô. É sério. Tá, fala aí, beleza. O que eu ia falar é que, tipo, esse ponto aí que Carla falou, dela ser um elo. Eu acho que você tá no meio, num lugar, em meio a vários desconhecidos, e ela ser um rosto mais conhecido, mesmo que só pela TV a gente tinha uma certeza de quem ela era. E isso dá uma segurança. Talvez por isso ela tenha essa relação com todos, né? E ela possui esse elo. Era a pessoa que você se sentia mais confiável em estar se aproximando. É verdade. Mas e o Thales? Como é que foi fazer o Thales, Bento? Bento foi o último a fazer a ficha. E ele teve a pequena vantagem de que eu falei pra ele ainda um pouco dos outros personagens. Sobre suas profissões, mais ou menos, né? Mas nisso ele me falou quando eu já tinha terminado. Mas eu falei. Eu só inverti a ordem. Falou. Como é que foi fazer o Thales? Foi bem legal. Essa é a primeira história de terror que eu jogo, assim, e foi bem interessante. Eu não tinha em mente ser a pessoa que se mete na briga com os bichos, então eu fui voltado mais pra... Eu tava pensando que ia ter, tipo, decifrar enigmas, essas coisas, então fui mais pro lado de investigação. Ora, enigma, coisa nenhuma. Todo mundo socando 5 pontos em investigação. Vou botar enigma para vocês. Até parece. Vou botar etiqueta, vou botar xadrez. E falando em xadrez, Cassie, como é que foi fazer o Thiago? Você que foi o primeiro a fazer a ficha e estava lá desde a fagulhazinha do pensamento da existência do jogo. Cara, eu acho que por ter mais tempo, eu fiquei mais nessa noia de como meu personagem ia ser, por ter sido o primeiro também. E eu acho que essa base de que todo mundo não fazia a mínima ideia do que ia se tratar a história, de onde ia se passar, dificultou muito. Tanto é que eu pensei, já que não sei do que vai se tratar, eu vou fazer um personagem aleatório, que acabou sendo enxadrista, tipo, foi muito aleatório. Eu em nenhum momento eu tinha pensado que ele ia ser um enxadrista, assim, tipo, de início. Eu tinha pensado em ser alguém que ia lutar, ou que ia ser inteligente, assim, pra caramba, na questão de investigação. Só que é como eu havia falado, eu até tinha conversado contigo, que eu não queria uma profissão batida.
Normalmente esses jogos sempre tem essas profissões batidas. Policial, o quê? Detetive, investigador, médico. Essas profissões mais comuns. E eu não queria. Eu queria alguma coisa bem mais diferente mesmo. Eu peguei medicina, mas eu não era médica. Eu só tinha doutorado. Ela só era pesquisadora, né, digamos assim. Isso. E depois que, tipo, eu peguei meio que a concepção dele ser um enxadrista, aí que eu fui moldando ele aos poucos pra se tornar o Timuro. Que a princípio ele nem ia ser descendente de japonês, mas acabou sendo. E também tem o fato de que eu coloquei pontos distribuídos aleatoriamente. Por exemplo, eu tinha etiqueta, eu não sei se alguém mais tinha, mas eu tinha 2 pontos em etiqueta, que é uma coisa... Mas o jogo, ele foi bem legal, eu gostei muito de como o jogo se deu. E outra coisa também é que não só vocês não sabiam como seria o universo, como eu também não deixei vocês saberem como era a ficha uns dos outros, para não correr o risco de falar, não, fulaninho já tem força, então eu vou colocar inteligência. Exato, eu jurava que o Thales era forte. Eu jurava que ele era forte. Eu tava, nossa, vou deixar para o Thales carregar os corpos. Aí o Thales, eu não tenho força. Sim, eu também não tenho força, eu tenho destreza. Ali só tinha tamanho só. E Cassie falando, ei, desde que alguém fez um policial pra ter alguém forte no grupo? Segundo ponto, os NPCs. Os NPCs, eu tenho perguntas sobre os NPCs. Como foi conviver com aqueles NPCs maravilhosos como o seu Francisco? A beleza em pessoa, vi assim, já gamei. Vontade de me matar. Seu Francisco é insuportável. Ai. Eu sou assim. Normalmente eu tenho alguns NPCs que eu me apego mais, outros menos, e costumo me apegar mais com os personagens que estão sendo interpretados pelos demais jogadores. Só que nesse caso, eu, por exemplo, minha personagem, ela se identificou muito com a Rafaela desde o início do jogo. Então ela, tipo, era aquela NPC a qual eu estaria disposta a ajudar e sacrificar um personagem dos jogadores. Exato. De algum jogador em particular. Por quê? Porque eu gostava da NPC em si. Então, no geral, teve alguns meio perdidos, tipo o Jorjão, nem lembro. O que é que ele fez? Nada. Tadinho do Jorge, não, ele era carismático. Ele era inútil pra caramba. Era o Jorge. Pra você ver como eles eram relevantes. Mas no geral eu achei bacana, porque como tinham personalidades distintas, você conseguia, né? Conseguiu gostar ou não de alguns. E eu, particularmente, só 2 ou 3, a minha personagem se identificou. Você tocou no ponto aí da Rafaela, e ela foi uma personagem bastante fundamental também, né? Ela basicamente liderou até quase o final do jogo, né? Ela quem tava puxando todo mundo, ela quem tentava acalmar, quem dava sugestões. Eu senti dó dos que falavam menos. Do Marcos, da menina que só chorava. A planta chegando na final. Ela só chorava, infelizmente, tadinha. Eu gostava do João Paulo também. Eu achei que a postura dele era uma postura assim forte. Ele era bem forte mesmo. O negócio é que tinha alguns NPCs, como o Ricardo, a Dona Regina, a Daniela, que estavam me dando uma raiva, que a Dona Regina eu estourei na hora que ela tentou jogar um de nós pra fora. A Regina era filha da puta. Ela sabia o que ia acontecer e ela foi na frente, ela foi com vontade. Foi. Ela ia matar o Thales. Ela ia matar ele sem sombra de dúvida. O dela foi só o nome mesmo. Ela já tava falando, eu quero aquele pagão lá. Aquele lá. Uhum. Quando clicou pra mim, eu sabia o que ia acontecer e eu sabia que eu tinha que jogar ela pra fora. Ela ia até lá, só que aí você chegou junto com ela, praticamente, e as duas começaram a negociar. E o mercador falou, eu só quero um nome. Aí ela falou, eu escolho o... E do tempo que ela falava, você falou Regina, né? Porque as duas estavam com o contrato engatilhado ali. Só faltava dar o nome. E aí você deu o primeiro nome e ela não pôde completar. Exato. Só que ela ainda assim tinha sido gentil com a Daniela. E a única coisa que estava dando raiva pra gente desde o início dela era que ela era aquela cristã chata. A Zaya não era nem da mesma religião que ela. Tinha galera que era ateu, não tinha nada a ver em religião que a gente tava. Ou tinha, também não sei. Não, a religião de vocês não influenciava, não. Também me deu muita raiva o Ricardo. Me deu uma raiva, só que ele ainda assim era um líder. Ele não era exatamente uma pessoa ruim, ele era só um burguês chato. A Daniela não fazia nada pro grupo. Nada. Não, ela não fez nada. A planta do jogo. Ela foi o equivalente entre
o Fiuk não ganhou o BBB, mas ela foi o equivalente ao Fiuk ganhar o BBB. É, isso aí. Chegando na final, né? Não contribuiu em nada. Vou aqui levantar o nome de uma pessoa do NPC que na minha concepção era o melhor NPC e não foi citado, que era o Seu João. Seu João. Seu João merecia chegar na final. Ah, verdade. O fim que ele teve, ele não merecia. Seu João Android. Ele tinha muita sobrevivência alta, né, Messi? Porque ele era escoteiro. O João, ele era escoteiro, é. Ele só não tinha um físico muito bom, mas ele tinha muito conhecimento de sobrevivência, assim. E já que a gente tá falando de possibilidades aqui, vamos entrar na parte favorita da pauta pra mim, que é as possibilidades. O que poderia ter acontecido de diferente? O que era pra acontecer e não aconteceu? O que aconteceria se alguém tivesse feito isso ou aquilo? Então, essa parte é uma das partes mais legais e foi a coisa, né, que motivou querer gravar esse pós aqui pro jogo. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de tirar, que me deixou com muita dúvida, que eu fiquei pensando muito. Quando aconteceu aquela cena da clareira, que tinha a criatura do manto vermelho e a outra que estava segurando o esqueleto, a primeira coisa que eu pensei é que tinha alguma coisa errada, que elas talvez não fossem aquilo mesmo, talvez a gente devesse escolher, que tinha realmente uma criatura boa entre elas. Então, vamos lá, vamos do começo então. Eu queria ter escolhido o esqueleto. A gente vai chegar aí. Ó, é o seguinte, tudo começa quando vocês acordam. Quando eu crio uma história, quando eu tô mestrando um jogo, eu crio várias possibilidades de arco e eu crio cenas para aquela história. Então, eu criei essa cena. Eu quero chegar nessa cena. Como é que eu vou chegar lá? Então, eu vou chegar lá com a ajuda dos jogadores e com a ajuda dos NPCs. Só que sempre há a possibilidade, por existir os jogadores, daquilo mudar completamente. Então, eu tenho que pensar, mas se não acontecer, em que outra cena interessante eu posso chegar? Então, sempre a árvore vai criando ramos com cenas interessantes para o jogo, e as que os jogadores não seguem são descartadas, e as novas surgem, né? E a primeira coisa que poderia ter feito diferença no jogo é a seguinte: quem vai achar o quê? Quem vai achar a arma? Quem vai achar a faca? Quem vai achar o cobertor? Quem vai achar o isqueiro? Quem vai achar o quê? E eu achei muito bom porque os itens caíram conforme as fotos dos NPCs. Faltou só a Daniela achar realmente o copo do uísque. E isso foi muito legal. Os jogadores não terem as armas principais deixou eles mais vulneráveis. E a primeira coisa que eu queria fazer era colocar uma possibilidade de divisão do grupo. Então tinha a possibilidade do grupo se dividir ou não. Quando sai um grupo para patrulhar e outro grupo fica na casa, ali foi a primeira borboletinha. Poderia o grupo ter se dividido em dois e ficado um contra o outro, mas não foi o que aconteceu, né? O Ricardo ainda tentou chamar o Thiago pro lado dele, e o Jorge, mas o Thiago não aceitou. O Thiago é inteligente demais pra cair nesses papos besta. Mas o Jorge tava indo meio que pra dele, na conversa dele. E isso ia ser importante lá na frente. E aí vem a segunda coisa, que é o bode. Famoso bode. O bode que foi a tentação de vocês, né, pela fome. Possivelmente uma tentação do ambiente ou do demônio que levou vocês pra lá, pra aquele mundo ali. Na minha cabeça, era daquela criatura e tava tentando levar a gente pro inferno porque o anjo tinha salvado a gente por causa da intervenção dele. Ah, eu tenho uma pergunta do bode depois. O primeiro e sim que eu vejo aí do bode é se eu tivesse feito minha personagem vegana. A minha ideia pra Zaya era ser vegana, mas eu desisti da ideia no meio do caminho também. Devia ter feito. Sim. A minha pergunta do bode é que você falou que o bode ele corrompeu a gente e tal, aí a gente estava vendo as coisas distorcidas. Você tinha preparado imagem de se a gente não tivesse comido o bode, a gente ia ver um anjo mesmo de verdade tentando salvar a gente ia ver tipo, em vez da gente ver os bichos ruins, a gente ia ver uns anjos ali no meio? Eu não tinha preparado imagens para o anjo e tudo mais. Eu sabia que o anjo ia ser aquele bicho do olho amarelo, ele ia ser o anjo, mas eu não tinha preparado a imagem dele como um ser bondoso. Primeiro porque eu achei que não era necessário. Então quem visse o anjo ia ficar uma coisa meio da imaginação mesmo. E eu também acreditava muito que vocês iam com medo do bode. Por lógica mesmo, vocês estavam lá já sabe-se lá quantos dias.
desacordados. Vocês já acordaram com fome. Aí vocês ficaram mais um dia inteiro sem comer. Em algum momento, vocês iam comer, nem que fosse por desespero, entendeu? É por isso que eu imaginei que vocês comeriam bode. Eu não imaginei que fosse ser tão rápido, mas rápido no sentido de, assim que ele aparecer, já matar ele. Eu imaginei que o bode fosse ficar, sabe, dando volta ali na redondeza. De vez em quando vocês iam o bode e ficava, será que nós pega? Será que a gente pega ele? Não, vamos deixa o bode aí. E em algum momento vocês falam, não, vamos pegar aquele bode. Cara, fome é um negócio sério. Eu estava esperando há 1 hora aqui meu lanche. Demorou, tô morrendo de fome aqui. Imagina, o cara tá 2 dias sem comer, né? Pois é, e aí que tá. Só que existia a possibilidade de alguém não comer o bode, da carne do bode. E aí o que ia acontecer? O grupo inteiro tava vendo o bicho feio, e uma pessoa do grupo tava falando, não, esse bicho é bonzinho, vamos na direção dele. O que o grupo ia falar? Esse cara tá querendo enganar a gente. Será que ele tá junto? Seu Francisco é seu primeiro. Ele que tá junto dos outros, eu falei, ele quer levar a gente pro monstro, né? E, sei lá, vamos dizer que fosse o Thales que não comeu do carne do boi, ou da carne do bode. Ele ia ficar, não, aquela criatura é bondosa, vamos até lá. Nossa, a Regina ia cair em cima. Direto, né? Tá vendo? Ele quer levar a gente pra tentação, ele quer o ruim. Tinha esse primeiro conflito, né? E a parte da clareira que você falou, Liz, quando eu imaginei aquela cena, ela acontecia diferente, não acontecia. Na verdade, muita coisa não aconteceu da forma que eu planejei inicialmente. Tudo por culpa de uma pessoa chamada Cassio, que interpretou o Thiago. Por quê? Porque o ser misterioso, quando ele aparece a primeira vez, a ideia era que ele explicasse um pouco da situação pra vocês, entende? Ele quem ia dizer pra vocês, ia dar uma ideia de onde vocês estavam, do que era aquela casa, para onde vocês tinham que ir, e vocês já iam saber lá na floresta um pouco do que estava acontecendo. E saberiam que tinham que ir pra vila, pro vilarejo. Só que o que aconteceu? O Thiago, corajoso como ele é, assim que apareceu o bicho, ele foi embora. Ele deixou o João Paulo lá. Mas é claro. Eu lhe faço a pergunta, a minha réplica. Você tá andando na floresta, tentando voltar pro seu acampamento. Você vê uma criatura estranha, um bicho que você nunca viu na sua vida. Você vai parar pra conversar? Pô. Não, mas a questão não é Com essa. uma máscara de uma caveira de bode. Pois é, você não para pra conversar, você corre. Não, mas é porque eu pensei assim, ó. Até aquele momento não tinha aparecido nenhum monstro. Não tinha monstro, só tinha espantalho. Então na cabeça de vocês ainda era uma coisa humana que tava enganando vocês ali. E o Thiago tinha uma faca e o João Paulo tinha uma arma de fogo, né? E como o ser misterioso ele era humanoide, ele não era ele era um monstro, né? Ele era corpo de humano, só tinha uma máscara. O que eu pensei? Eles vão achar que esse cara aqui faz parte da pegadinha e vão apontar arma pra ele, vão querer interrogar. E conforme vocês fossem interrogando, ele ia respondendo. Só que aí você deixou o João Paulo sozinho cuidando da situação. E como ele era muito convicto, o João Paulo, ele tentou tirar a máscara do bicho e o bicho matou ele. E aí o que aconteceu? Nesse momento, várias cenas morreram. Primeiro morreu a cena de vocês saberem o que estava acontecendo mais ou menos. E morreu a cena da clareira, que seria necessário a arma que o João Paulo tinha. Porque quando chegasse na clareira, ia aparecer as duas criaturas, a de roupa vermelha e a feiosa do esqueleto lá, segurando o esqueleto. E vocês teriam consciência de que havia alguém bom ali, havia um anjo, havia seres bons, só que vocês estavam vendo distorcidos. Então será que um dos dois é o bom e outro é o mal? E eu tô vendo distorcido? Quem que eu vou escolher? Poderia ter mudado totalmente o jogo, essa cena. Mas no final das contas, quem era o certo? Eu chutava que era do esqueleto. No final das contas, nenhum era o certo. É que a gente teria o conhecimento que tinha um anjo, mas que um deles ali era o anjo. Uhum, nenhum era o anjo. Isso dá meio que pra entender que no que a Lídia começou a falar o negócio das runas, os dois já estavam reagindo mal. Por isso que ele ficou puto quando a gente falou o negócio da cabana. Aí eu pensei assim, se eles escreveram, se alguma criatura, sei lá o que, escreveu aquilo pra tentar proteger, algum efeito tem que ter. E se não tiver efeito, ele vem aqui me dá um tabefe e eu calo a boca. Mas enquanto estivesse funcionando, eu ia estar recitando. Porque, tipo, você não tinha muita noção do que fazer. E porte físico de todos os personagens não era suficiente para enfrentar aquelas criaturas. Então, eu digo, vamos tentar enfrentar o místico com o místico. Uhum, foi muito legal que ela começou, como ela falava latim, né, ela lembrou e conseguiu reproduzir o que estava escrito, né? E os bichos não gostavam daquilo que estava escrito. E outra coisa, nessa cena aí, a ideia inicial era que a Regina fosse protagonista. Por quê?
Porque em algum momento, como ela era muito fanática, ela ia acreditar que um daqueles dois era o anjo. E ela ia escolher. E como ela ia escolher, ela ia querer que vocês fossem com ela também, porque ela queria salvar a alma de vocês. Então ela ia ter pego a arma do João Paulo em uma cena anterior. E ela estaria com a arma nesse momento. E ela ia ameaçar vocês, salvar vocês na base da ameaça. Ela ia falar, vamos todo mundo pro anjo, porque ele vai salvar a gente. Então, vocês não podem ficar aqui, vamos para o anjo. E vocês iam ficar, calma, ele não é o anjo, vamos ficar com calma. Iam tentar convencer ela. E o primeiro que avançasse, ela ia atirar. Então ali nós poderíamos ter a morte de um personagem ou jogador. Personagem do jogador, né? Ou NPC. Seria pela Regina. Mas o Timuro nem sabia da informação e ele ainda deixou a arma pra trás. Então a cena toda se de 6, evaporou. Nisso ela já ia levar uma galera junto. Aham. Eu queria aproveitar a situação, porque eu lembrei que a gente só saiu da clareira porque eu sabia que a gente estava perto da vila. A gente descobriu a existência da vila porque a Zaya conseguia subir em cima da árvore. Mas como é que a gente descobriria a vila se não fosse a Zaya? Ia ser o ser misterioso que ia contar pra vocês. Ele ia falar, vocês iam andar pela floresta, iam estar lá sem saber pra onde ir. E em algum momento, quando o grupo se separasse, eu também quis colocar essa questão da aleatoriedade. Porque se eu escolhesse o grupo que tá tal jogador vai encontrar o ser misterioso e outro grupo vai encontrar um bicho matador de gente, é injusto. Então eu coloquei pros dados escolherem quem ia encontrar com o quê. E quem encontrasse com o ser misterioso ia perguntar como é que a gente sai daqui. Ele ia falar, ó, seguindo aquela direção tem um vilarejo. Vocês passem pelo vilarejo e vão descobrir como é que sai daqui. Mas eu achei legal a forma como aconteceu, porque vocês adiantaram a visão do vilarejo, e vocês mesmos se motivaram a chegar lá, sem eu precisar interferir. Isso foi muito bom, na verdade. Foi um caminho, talvez até, tipo assim, que facilitou a nossa escolha, porque a gente sabia, a gente tinha conhecimento daquilo, não foi dito por uma criatura que a gente poderia duvidar da palavra. Sim, e é legal que vocês até linkaram o bode com, o bode veio do vilarejo. Também teve essa questão que eu achei muito legal. O próximo ponto é ainda nesse ramo das possibilidades, é quando vocês chegaram diante do vilarejo, né? O que aconteceu? Vocês ainda não tinham resposta de onde vocês estavam. E como a Zaya começou a gritar por ajuda, eu vi uma excelente oportunidade de colocar novamente o ser misterioso ali. E foi o que eu fiz. Ele apareceu e ele respondeu as perguntas, né? E assim vocês poderiam ter certeza, entre aspas, né, do que vocês estavam enfrentando e do que vocês poderiam enfrentar pela frente ainda. E o legal é que vocês tinham realmente 2 caminhos, o caminho difícil e o caminho mais fácil. O caminho difícil era, vocês podiam ter ido direto no Guardião, mas vocês teriam que passar pela floresta, que tinha um exército de bicho do mal que não gostava de vocês. Vocês tinham que passar pelo rio, que tinha um bicho na água também, que vocês nem chegaram a ver, mas até tinha fotinha dele. E ainda chegariam no Guardião sem saber o que queria entregar. E quando ele falasse, vamos supor que chegassem 4 pessoas no Guardião. Quando ele falasse que era sangue que tinha que dar pra ele, era possível que ali os 4 que ficassem começassem a se matar também, pra poder escapar. Eu já tava. Eu cogitei, assim, sinceramente, matar uma pessoa ali pra me livrar, tanto pela chatice quanto porque eu não quero. Não, diga nomes. Diga nomes. A Daniela. Eu achei que você ia falar Ricardo, ué. Não, naquela cena o Ricardo já tinha morrido. Ah, tá. Aí se chegasse ele lá, beleza, entende? Ah, a gente tá falando que não. Eu achei que ela ia falar Thiago. Na sinceridade, se fosse a Zaya que se colocasse nesse lugar de ter que matar alguém, eu não mataria o Thales. Não, entre o Thales e o Timuro, ia Timuro. Timura. É legal que você ficasse os 4 ali, e eu, Thales, e o Thales eu acho que não mataria a Zaya e a Lídia. O Timuro, ele não era dos mais carismáticos, tanto é que meu carisma não tinha nenhum ponto de carisma. E ele também não se importava muito com as outras pessoas dali, não. Essa é a verdade. Ele não se importava com ninguém, fora ele. Pelo menos até certo ponto. Depois, eu acho que ele soube do que se tratava lá pelo ser misterioso, ele começou a ter mais receio. Mas ainda assim, ele sabia que ele precisava da ajuda do pessoal para chegar até lá, porque acho que não sei se foi o ser que falou, que a gente precisaria de mais pessoas. Quanto mais gente, mais fácil. E todas as ações do Timur, a partir dali, foi calculada. Tanto ajudar o Thales, quanto, tipo, ele poderia ter deixado o Thales morrer ali. Mas se o Thales morresse,
por exemplo, da chicotada como é o nome do cara? Do anfitrião, se o Thales morresse pela chicotada do anfitrião, ia ser menos um, que talvez fosse necessário lá na frente. E quando chegou no mercador, a opção do Timuro foi baseada plenamente no quem é que eu posso... quem é que pode me oferecer mais perigo mais na frente? Tipo, quem é o mais forte aqui que se eu tentar tretar com ele, pode me matar facilmente? Era o Jorge. Porque senão ele tinha escolhido, se não fosse por esse motivo, quem seria a pessoa que estaria morta ali era a Lígia. Porque a Lígia, tipo, pro Timuro não fazia a mínima diferença se ela fosse ou não também. Matar a pessoa que sabia latim, hein? É meio foda isso. Mas é porque, eu entendi, ele não tinha muita amizade com a Lídia ali. Todo mundo, ele tinha falado alguma vez, e com a Lídia ele falou pouquíssimas vezes. Com a Daniela, não. Com a Daniela, a gente chegou junto lá na vila. Eu, a Zaya e a Daniela. Nós três chegamos na vila. É verdade, é verdade. Mas usando a lógica dele, mesmo se fosse por manter quem seria mais perigoso para ele, um homem de um porte mais elevado, que nem era o Thales, ou a Lídia, uma mulher de estatura de 1,50, tipo, usando a mesma lógica, se for nesse sentido, de quem apresentaria mais perigo para ele. Não, mas aí ele tá usando duas lógicas aí. Pela lógica da afinidade, ele escolheria a Lídia, porque ele não tinha afinidade com ela. Mas pela lógica da força, ele escolheu o Jorge. Isso. E isso foi interessante porque mais pra frente, o que ia acontecer? Como estaria o Ricardo e o Jorge vivos, se a Lídia fosse escolhida, o Jorge se aliaria ao Ricardo, porque o Ricardo ia prometer pra ele que quando eles saíssem dali, ele ia dar dinheiro pra ele, ia contratar ele, ia fazer, tipo, dele um amigo pessoal. E o Jorge, desempregado, ia aceitar, e ele também tinha a ambição dele, né? Ele ia ser amigo de um empresário rico no outro mundo, quando eles voltassem. Então, a ração de peixe seria o Thiago, possivelmente. Ou seja, Timuro 1 milhão de QI. Uhum. Então ele tomou uma escolha que salvou a vida dele. Não só a dele, né? Porque mais na frente provavelmente podia ser que desse B.O. Se a gente perdesse mais sangue, o Ricardo e o Jorge provavelmente iam matar uma da gente. Olha só. Outra coisa interessante também é a escolha. Se vocês não tivessem falado com o Ser Misterioso, se a Zaya não tivesse gritado por socorro, eu não ia ter uma brecha para colocar ele na história. E vocês teriam que escolher entre os 3 irmãos por conta de vocês. E a ordem ali poderia mudar muita coisa. Porque, por exemplo, se vocês estivessem indo no pedinte sem ter ido no anfitrião antes, vocês estariam magros e o anfitrião precisaria de mais comida para os seus filhos. E vocês não teriam levado também o líquido preto lá. Uhum. Então, umas 3 pessoas ali iam morrer, possivelmente. Vocês terem ido no anfitrião antes fez toda a diferença. Só morreu uma pessoa. E ter ido no mercador antes também seria um problema, porque vocês não saberiam o que perguntar. E cada pergunta poderia custar uma vida. E mesmo que vocês acertassem algumas perguntas, eu imagino que ninguém ia pedir ração de peixe e sangue. Não. Ia morrer todo mundo. Verdade. Então vocês iam conseguir passar pelo mercador com barco e sabendo onde era a saída, mas na parte do rio vocês iam ter que se deparar com outra criatura, que era a criatura na água. E a minha intenção ali, caso isso acontecesse, era o seguinte: vai estar um pessoal remando desesperado, enquanto estão remando desesperado até chegar na casa do guardião. Nesse meio período, enquanto vocês falharem no teste, ia estar uma garra saindo da água e pegando a pessoa do barco. Então ia ser um desespero total. E ali o Ricardo com certeza ia ser filho da puta. Ele ia empurrar todo mundo ali. No fim das contas ia chegar o Ricardo. No fim das contas, o vilão da história era o diabo do Ricardo. A gente podia também ter matado alguém só, né? Como a Lígia foi a primeira, a gente podia ter só matado a Lígia, pegado o sangue dela todo, colocado no balde. Nem precisava, na verdade, era só matar ela, pegava o balde que ela tinha, dava pro Thales e todo mundo subia. Pra começo de conversa, a Daniela derrubou o balde. A Daniela foi literalmente a mais inútil. Pra mim, eu queria ter falado aquilo naquela cena, no final do negócio. A Zaya era a que mais tinha enchido baldes. A Lídia era a segunda, ela tinha enchido 2 baldes, né? Mas a Daniela que encheu um balde, a Ká tinha enchido mais. A Daniela não encheu nada. Eu queria ter trago isso à tona, que ela não tinha segurado os baldes direito, o balde dela tinha caído. Em vez dela ela não conseguiu recuperar nenhum sangue, então era o mínimo que ela podia fazer naquela hora, era tentar ajudar a gente. Porque aquele sangue que tinha perdido era o dela. Uhum. E quase que ela se nega, né? Não, e outra, eu tava com os baldes, eu tava com 2 baldes, só que pediram um isqueiro. Aí eu dei um balde por causa do isqueiro pra acender a luz. Só que, tipo, eu tava com os 2 baldes. Aí, por conta disso, eu tive que me desfazer de um balde pra poder acender o isqueiro pra iluminar o local.
Aí na hora de entregar, tava eu com um e ela com outro, por conta disso. Não, eu que tava com o seu balde. O Thales estava com os 2 baldes. Aí eu pensei assim, nossa, eles vão começar a entregar os baldes. A Lídia, que ficou segurando o isqueiro, vai ficar sem nenhum, vai ficar pra trás. Ela vai pensar, como assim, gente? Exatamente, o balde era meu. Quando eu vi a Daniela entregando os balde, eu fiquei full pistola. Gente. Na vida, né? Na vida é assim. Na vida também acontece disso. Não, Thales não faria isso. Se fosse o Thiago, Se fosse o Thiago, ele fazia. se não fosse o Thales e fosse o Thiago quem tivesse com os baldes da Lídia, adeus, Lídia. Uhum, sim, com certeza. E a questão da água também foi muito tensa, porque era na sorte, era 50% pra Lídia e pro Ricardo. Nossa, ali eu achei que eu ia. Porque sempre quando tem isso, meio a meio, eu falo, ih, vai dar ruim. Ali eu tava quase, já tava me conformando com o fim. E a questão da ração de peixe lá, que nem eu falei, ela seria quase que uma múmia, digamos assim. Seria um corpo humanoide, enfaixado, mas eu mudei, porque eu imaginei que como eu tava eu não sabia como era o personagem de vocês. Eu cheguei a pensar, antes da criação do jogo, que todo mundo ia ser FTP. Eu achei que eles iam sair se matando. Só que naquele momento do jogo, nem todo mundo era egoísta. Então eu pensei que se eu colocasse uma isca humanoide, em vez de vocês usarem ela para alimentar a criatura na água, vocês iam querer desenfaixar para ver se era uma pessoa. E eu não queria perder mais tempo, porque já estava tarde e o jogo tinha que acabar. Então eu preferi colocar apenas ração de peixe mesmo. E é legal que ficou até uma coisa mais lúdica, assim, de certo modo. E inesperada. É só ração de peixe mesmo. Já pensou, desenfaixa, era o Marcos que tava coberto de não sei o que lá. E outra coisa, uma coisa aí que eu fiquei, assim, o tempo pra gente lá, como que era e fora. Porque lá dentro, a nossa noção de tempo era um tempo, assim, bem maior do que foi na realidade. Porque depois que a gente vê onde a gente tava, tipo, deve ter sido questões de minutos no máximo, estourando horas, porque creio que nem isso. E lá dentro, tipo, a nossa noção de tempo se perdia, né? Então a gente dormiu, amanheceu, entardeceu de novo. Sim, era diferente mesmo. Vocês acordaram pouco depois do acidente, né? E lá vocês passaram dias. Uhum. Passaram acho que uns 3 dias ainda, ou 2 dias, talvez. Porque o tempo lá também era meio maluco, né? Quando vocês estavam na floresta, tava de noite. Quando saíram, tava de dia. O tempo lá era louco também. Eu queria ter feito essa pergunta lá no negócio do NPC, mas ela vai agora. Um NPC com medicina. Não, só você tinha medicina. Ele fez pra gente tomar no cu mesmo, vocês estão vendo, né? Porque aquele final ele fez já para as pessoas se matar. Tipo, se não tiver ninguém que seja médico aqui, eles vão ter que se matar. E é isso. A essa altura, o Thales já tava se sacrificando pela segunda vez. É, Ai, ai. os outros personagens estavam quebrados, mas eles não estavam depressivos que nem o Thales. Eu imaginei assim, que eles iam matar quem tá mais ferido. Eu pensei, a ordem de matança deles vai ser mais velho e mais ferido. Eu imaginei que ia ser algo desse tipo. Mas enfim, foi muito bom que saiu uma coisa totalmente inusitada. É porque assim, o Thales, da criação, como, tipo, tinha a questão do ponto lá da aparência, que se não pegasse, tinha que pegar uma pessoa feia acabada. Aí eu já peguei o boneco do Thales, já com a ideia de que vai ser uma pessoa amargurada, largada da vida, sem ninguém. E aí, tipo, no que alguém ia ter que morrer a conseguir uma resposta, ele não tinha ninguém na outra realidade para conseguir isso. Então, para ele poderia ir ali mesmo. Mas a Aya tava pronta pra lutar por ele, poxa. Quando ele virou e falou que não tinha mais nada pra lutar, eu tava pronta. Então, pra mostrar que ele não ia implorar pela morte dele. Aí ela fala, eu ia lutar por você, Thales. Aí quando volta, ela escolhe esquecer e o Thales, Zaya, você prometeu que ia me ajudar, lembra? Quem é você? Eu te conheço. Não, sai daqui. Eu nem te conheço, homem feio. O Thales, é sério, é? Foi uma das partes que mais me surpreendeu. Foi quando o Thales falou Rafaela. Sério, eu não esperava. Eu também, fiquei até assim. Eu imaginei que ele ia na Daniela, porque, tipo, é chato, não fez nada pelo grupo. Ou na Lídia. Eu imaginei que ele poderia ir na Lídia também. Na Lídia eu não pensei, não, mas na Daniela eu pensei. Na probabilidade disso acontecer, a Zaya não iria julgar ninguém pela pessoa que a pessoa escolheu matar. Real, ela não ia julgar porque independente de quem fosse, ainda era uma morte. Ainda era a pessoa lutando para sobreviver. A Zaya naquele momento estava quebrada, ela tinha acabado de escolher a dedo
quem ela ia matar. E isso já tinha quebrado a menina já tava quebrada desde o negócio do anfitrião, que depois disso eu comecei a entrar no lugar de olhos fechados, porque eu não queria ver o que era, porque eu não queria ter a chance de fugir. Eu não ia julgar quem você escolhesse. E eu achei até muito interessante, porque eu tinha zero noção do que ia acontecer no Mercador. E que se não fosse pela minha sorte, pela coisa que eu pensei sem querer, talvez alguém pudesse ter escolhido a Zaya. E também pelo momento que foi aquela coisa meio que ela, pra salvar outra pessoa, foi tipo assim, ela falou antes pra evitar outra coisa. E a Zaya teve a escolha mais fácil, né? Porque ela escolheu um NPC que vocês não gostavam tanto. Tipo, a Zaya não sabia. A Zaya só entendeu o que tava acontecendo depois do que o anfitrião falou. Aí ela virou pra Dona Regina e tava puta, porque só depois disso que eu tinha entendido que a Dona Regina sabia o que tava rolando. E além dela não ter avisado ninguém, ela tinha alguém em mente pra escolher. Era doentio na dela. Ela tava focada, a Regina tava focada no Thales. Ela queria o Thales. Outra coisa também que não aconteceu é porque, desde o começo, a Regina ia colar na Daniela, vendo que ela estava abalada, e a Daniela é facilmente convencida. Então, mais à frente no jogo, a Daniela tá 100% do lado da Regina. A Regina ia ser a líder e a Daniela ia aceitar. Regina ia ser líder de porra nenhuma, caramba. Não, eu digo a Regina ia querer montar o grupinho dela, entendeu? Ela é a Daniela, o grupo dela, porque ninguém mais ia. Não, mas ela ia tentar pegar mais gente. Ela podia pegar o seu Francisco, podia pegar o Jorge. Regina, seu Francisco e Daniela. Não, mas seu Francisco, ele partiria com ela. Pode levar, São Francisco leva. Esse grupo não ia longe. Seu Francisco era gado da Dona Regina. É, mas nesse jogo que a força não é fundamental, é a escolha. Eles têm 3 votos, digamos assim. Por exemplo, no pedinte. Quando chegasse no pedinte, eles teriam 3 votos, nesse caso. É bastante coisa. Uhum. Só que o que aconteceu? A Zaya interferiu também nisso aí. Porque ela viu a Regina falando com a Daniela e ela foi falar com a Daniela também. E ela não deixava a Regina chegar na Daniela. E foi uma coisa sem querer. Sempre que eu colocava a Daniela abalada e eu ia colocar a Regina pra poder confortar ela, a Zaya chegava antes. E aí acabou que a Daniela não foi pra Regina 100%. Ponto pra Zaya. Até porque, na cena do pedinte, o Vai Francisco, ele já vem me atacando. Eu nunca... Cara, o Vai Francisco, cara, ele não ia com a cara de ninguém, mas ele não ia com a minha cara, ele não ia com a cara do Thiago mais do que a de ninguém. Eu tava pronta pra defender. Eu tava pronta pra defender qualquer pessoa que aquele velho esquisito fosse ser racista com. Isso que é um exemplo do que não sei. E é bom que ele morreu e voltou, né? Eu fiquei pensando, nossa, quando ele souber que o seu Francisco vai voltar, eles vão adorar. E o cara voltou. Eu acho muito engraçado que quem me ajudou a montar o conceito, tipo, a parte da medicina eu montei na hora que tava fazendo a ficha. Mas eu já sabia que ia ser uma garota árabe. Os pais dela faziam parte do mundo árabe. E ela tinha descendência e tal. Tanto que eu fiz ela usando hijab e tal. Ela tinha respeito pela cultura dos pais. Mas na arte da Zaya, ela tá com um pinzinho na blusa dela que tem a bandeira lésbica. E ninguém notou isso. Não, eu não vi mesmo. Não, eu tô vendo agora. É que a cara do Thales era tão chamativa que ninguém nem olhou. Falando assim, com relação à personagem em si, e supondo que, como os nossos personagens em si já conheciam a personagem da Zaya pela questão da TV, né? Então talvez para eles não fosse surpresa, porque ela era uma personalidade em tese da mídia. Então talvez essas questões do véu, do hijab ou tudo mais, para eles já fosse conhecido por conta da mídia. Mas eu, como jogadora, não tinha percebido na imagem. Eu não dei o zoom necessário. Sim, verdade. Eu comentei sobre isso com a minha amiga e tal, que eu conversei com ela depois que eu interpretei ela, comentei e tal sobre como foi. Falei que ia lançar no YouTube, que eu queria que ela assistisse. Falou bem, né? Falei muito bem. E depois, quando lançar, eu vou postar o link no meu status WhatsApp pra galera assistir. Comenta lá, não gostei do Timuro. Comenta lá, vai, não gostei do Timuro. Não gostei do Timuro, muito tóxico. Chato, sem graça, tóxico, isso aí. Comenta. Devia ter ido com o seu Francisco. Somos todos Franciscos. Mas a Zaya era lésbica ou ela só apoia a causa? Ela era lésbica.
Olha, isso é tipo Dumbledore. Você comparou a representação da minha personagem com o Dumbledore, mano. Eu odeio você. Ai, ai. Realmente, eu não percebi nada na Zaya que. Se eu tivesse percebido, eu tinha colocado no conto alguma referência. E não tinha motivo pra virar e falar isso. Não tinha motivo pra eu parar e falar, mas eu sou lésbica, gente. Não fazia sentido naquele momento. Não cabia, não cabia. Assim como não fazia sentido o Dumbledore chegar no Harry Potter e falar: Então, Harry Potter, eu vou te dar contra Horcrux, mas eu sou gay. Não faz sentido também. Quando você lê Harry Potter, não tem nada que indique que o Dumbledore é gay, né? A J.K. Rowling, ela só falou esse negócio do Dumbledore ser gay por causa das acusações dela ser racista. Mas elas soltam uns negócios do nada também, né? Fala do nada, fala. Vocês já não sabiam, nem se perguntaram, mas na verdade a Nagini não é cobra, ela é uma pessoa. Ela não só solta, como ela também vai brigar depois com quem comenta no post dela. É um artifício safado, hein? Vou fazer isso também na Vila Nova. Vou do nada chegar: o Corvo é gay. Falou Vila Nova, a gente entra aqui. Não. Pra quem não sabe, o Marlon tem um livro publicado, Nova Vila Nova. Eu já faço a campanha, Marlon, pra tu já que tu não faz. Não, deixa pro RPG de Beleste. Só pra explicar também o final, não lembro se foi Carla que tinha perguntado, se foi Cassie. Como é que vocês foram parar lá naquele lugar? Mas é bem simples a resposta, pra quem não entendeu ainda. Eles tinham pego um ônibus, possivelmente é uma viagem curta de uma cidade pra outra, alguma coisa assim. Deixa eu só interromper, rapidinho. Minha pergunta que eu ia fazer era até sobre isso do ônibus, já que você tá falando. O que é que um homem rico virado na moléstia, que nem o Ricardo, uma medalhista olímpica, doutora, não sei o quê, tava fazendo no ônibus? Esse povo tem carro não, esse povo não pode ir de avião. A Zaya era muito humilde, né? Então, o que eu imaginei? O Ricardo devia estar fazendo experimento social. O chefe espião. Saber como o pobre se sente. Não é. Eu imaginei que isso ia ser uma pergunta, um questionamento durante o jogo ainda, mas durante o jogo ninguém fez. Eu pensei assim, que poderia ser uma viagem curta. Por quê? Porque quando eu fui de Curitiba pra São Paulo, de ônibus, eu vi muita gente chique no ônibus. E o ônibus também era chique. E eu pensei, uma viagem curta, não tem problema a pessoa só porque tem dinheiro ou porque é famosa fazer. Não era um ônibus tipo de municipal. Aqueles ônibus tipo de 2 andares que vai a elite em cima e o povão embaixo. Foi o que eu pensei. Isso. É um ônibus de viagem maior, tipo, de uma cidade de um estado para outro, digamos assim. Não era um ônibus de transporte público. Mas aí entra outro porém. Se fosse normalmente um ônibus de uma cidade para outra, comporta, e principalmente se for 2 andares, comporta um número maior de pessoas. Acho que, tipo, tinha mais gente, só que, tipo, só alguns que tinham possibilidades de, sei lá, ter um futuro depois. Isso, só quem foi pra quase morte. Os outros morreram. Eles já foram direto, a gente ficou no purgatório. O demônio do bode acidentou vocês porque ele queria levar algumas almas com ele pra algum lugar. A gente não sabe pra onde. E ele escolheu vocês. E só que o que acontece? No meio do caminho, em algum lugar ali, o anjo encontrou vocês. E ele salvou vocês. E colocou vocês na casa dele. E talvez ele tenha escolhido aquela cabana na floresta, porque, apesar de não parecer, deveria ser um lugar seguro. Porque, como a floresta era perigosa, nenhuma criatura entrava na floresta. Nenhuma criatura mais forte entrava na floresta. E as criaturas da floresta não entravam na cabana. E aí, nesse meio tempo também, o anjo deve ter saído para ajudar outras pessoas. Talvez até pegar mais gente que ele não conseguiu salvar da primeira vez, com o demônio do bode, que seriam as outras pessoas do ônibus. Ninguém sabe. E nesse período, quando o anjo voltou, tinha todo mundo vazado da casa já. Então você pode pensar que depois que a gente saiu, ele chegou trazendo o resto das pessoas. Pode ser uma possibilidade. Possivelmente. É possível que quando vocês saíram, ele trouxe mais gente. Só que aí ele já não podia levar mais com ele. Porque o caminho que o anjo conhecia, vocês tinham que estar puros. E como vocês estavam corrompidos, o anjo não conseguia levar vocês mais. Então vocês tinham que sair por conta própria, por outro lugar. E aí vocês voltaram e acordaram vivos. E é uma coisa que a história que a Carla escreveu depois, que eu gostei muito, porque eu queria muito ver o Thales e a Lídia juntos. Porque eles ficam analisando, tipo, aconteceu um acidente, morreu tantas pessoas. Será que eles escolheram não lembrar? Isso é muito legal. Ficar, tipo, visitando
as terapias da cidade, fala, você sobreviveu a um acidente tal? Você se lembra de alguma coisa estranha? Era isso mesmo que eu tinha pensado. É porque, tipo assim, a pessoa criada assistindo Premonição, né? Premonição tem isso, a pessoa morre, não sei o quê. Mas tinha pensado nisso, sabe? Possivelmente em algum lugar, alguma pessoa vai escolher lembrar. Só que não é algo que fique sendo comentado. Tipo, se a pessoa escolher falar sobre isso, ela vai ser taxada de louca, né? Então acho que é difícil localizar essas pessoas, mas eu imagino que nesse universo tenham mais pessoas que escolheram. Seria interessante conhecê-los assim, ver quais são os impactos na vida dessas outras pessoas, ou entender o porquê daquilo. Sim. Eu não pretendo fazer uma continuação do jogo, mas eu imagino que se houvesse algo nesse universo, eu acredito que quem escolheu esquecer não teria por que jogar novamente com aquele personagem, porque a ideia do esquecer é você não ter que passar por nada disso de novo. E quem escolhe lembrar que se dane aí, né? Que fica ferrado da cabeça. Por isso que no começo eu falei que eu imaginei que não era possível jogar com a Zaya e com o Thiago, digamos assim. Eu achei que quem escolheu lembrar foi muito corajoso. É muita coragem envolvida pra poder você escolher lembrar. Porque aquilo é como eu tinha até falado antes. Se o Thiago escolhesse lembrar, por exemplo, eu consigo perfeitamente imaginar. Ele senta na frente aqui numa mesa e vai pra uma partida de xadrez, seja em campeonato ou seja normal, tipo na praça com um senhorzinho da praça que joga xadrez. A partir do momento que ele vai jogar xadrez, que ele olha pra frente dele, toda vez ele vai ver o anfitrião, meio que o convidando pra uma partida, talvez dando um sorriso assim meio escroto pra ele, e ele ia ficar meio que traumatizado. Ele nunca mais ia querer jogar xadrez na vida dele. E ele jogou a última partida dele, tipo, antes dele escolher esquecer, que meio que definiu a sobrevivência de mais alguém ali do grupo. Tipo, foi uma partida muito tensa. Apesar de ter sido, né, ele tinha uma habilidade prévia em saber para poder jogar aquela partida. Mesmo assim, foi tenso. Tipo, é uma coisa tensa, né, pela situação. E ainda nesse ponto, Cassie, é engraçado que se você tivesse aceitado a revanche do anfitrião e ganhado dele novamente, vocês poderiam ter salvo mais uma pessoa, porque ele poderia dar mais comida pra vocês, dar pro pedinte. E talvez o seu Francisco não tivesse morrido ali. Só que o seu Francisco não morrer ali, talvez significasse a morte de alguém mais pra frente, ninguém sabe. Vai que ele queria negociar com o mercador, né? E se ele fosse negociar com o mercador, quem tu acha que ele ia escolher? Ele escolheu o Thiago. Ai, ai. Já que ele foi o primeiro a votar em mim. Uhum. Cara, o Timur é Big Brains. Ele fez as decisões corretas, mesmo sem saber o que ia acontecer. Eu ia falar assim com relação ao escolher lembrar, que realmente é uma questão de coragem. Tipo assim, eu nunca passei por uma situação traumática na minha vida. Então, eu vou falar, tipo, pelo que eu ouço das outras pessoas e pelo que eu vejo. Tem as pessoas que fazem daquela situação traumática algo triste e pesado, né? Porque não conseguem superar. E tem aquelas pessoas que fazem daquele fato triste algo que o motive. Que eu acho que é o caso do Thales. Que, tipo, ele escolheu lembrar como se fosse, tipo assim, aquela cicatriz, ao invés de... É triste por toda a situação em volta, mas como ele tinha pouca perspectiva, talvez ele tenha agora mais motivação de seguir. E a Lídia, ela escolheu pela curiosidade mesmo, assim, aquele ímpeto de conhecer e de saber mais, que algumas pessoas têm. Tanto que um dos atributos que ela tinha mais era o ocultismo. Então significa que ela já era um pouco voltada para isso. Então, acho que ela não deixaria essa oportunidade passar, né? De saber que o que ela estudava, de alguma forma, tinha um fundo de verdade. Então, acho que é por isso que ela escolheu lembrar. Fudeu a cabeça dela? Ferrou, mas... E é interessante porque, tendo dias com insônia, dias com pesadelo, ela pode muitas vezes pensar em se matar. Só que é muito complexo também, porque se ela se matar para acabar com o sofrimento, ela sabe que pode voltar para algum lugar parecido com aquele, e seria pior. Ou o sacrifício das pessoas teriam sido por nada. Sim, eu penso muito nisso, nessa questão de tipo, um monte de gente morreu no percurso, eu poderia ter escolhido ficar lá, mas eu escolhi viver. E agora você é egoísta a ponto de não querer viver e deixar aquelas pessoas lá e tudo mais, pessoas que tinham família, filhos. Então acho que fica também esse peso na consciência, além do medo de ir para um lugar pior. Porque vai que...
É isso, gente. Tem muita coisa pra discutir. Se a gente for ficar falando de possibilidades, a gente poderia fazer milhares, porque em cada fase alguém poderia ter tomado uma decisão diferente. E com certeza, assim que eu parar de gravar esse programa, a gente vai pensar em outras coisas que deveria ter falado e não falou. Ou com certeza alguém que for assistir vai fazer alguma pergunta que a gente não fez também. E eu quero terminar com o seguinte: tem gente aí do outro lado da tela que tá assistindo os vídeos, não se inscreve, não deixa like e não comenta. Então, Cassie, dá uma bronca nesse povo. Ó, isso é erradíssimo, é inadmissível, cara. Custa nada, ó. Se inscreve, curte. E se ainda tiver um pouquinho de tempo, dá aquela comentada. Ativa o sininho, né? E passa lá no Instagram da Liz pra saber se ela tá postando mais imagem, porque ela desenha. Quem não curtir, não comentar, vai sonhar com anfitrião. Só digo isso. Isso aí. Então, vamos dar tchau, gente. Finjam que a gente tá dando tchau pra tela e vocês deem tchau pra gente também. Então vamos lá. Tchau! Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Acabou.